Olá, olá. Ajustar aqui a câmera. Boa noite aí, Clean Limpeza. Hoje é a nossa live de número 9. Ana Cris, seja bem-vinda. Nossa live de número 9. Tô de fone hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Paula Cordeiro, boa noite. Seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Jaira Moretti, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Responde para mim aqui se tá saindo bem a minha voz. Hoje é a nossa live de número 9. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Bom que estão ouvindo bem. Essa live de número 9, ela tem um tema muito importante que vai falar sobre a segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho é algo importantíssimo, né? A sua importância e aplicação no segmento de limpeza pós-obra. Esperar aí alguns minutos, José Carlos. Seja bem-vindo. Bom, vamos iniciar nossa live de número 9 do projeto Obra Mais Limpa, onde eu levo a você toda a minha experiência com a limpeza profissional pós-obra. E hoje, mais uma vez, temos um assunto super interessante, que não é apenas importante, mas fundamental para quem realmente quer ter uma carreira longa. Tirar os óculos aqui. Que ter uma carreira longa e de sucesso com a limpeza pós-obra. Nós vamos falar sobre a segurança no trabalho. Muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso e nem recebem treinamento sobre esse assunto. Então hoje nós temos a oportunidade de falar sobre isso e para brilhantar ainda mais eu convidei uma pessoa super especial, super competente, que é um especialista no assunto, que é o assunto de segurança do trabalho. O José Carlos Gomes Gabriel, que eu já vou apresentar a vocês daqui a pouquinho. Mas antes de iniciar a apresentação, né, formal dele, deixa eu dar as boas-vindas aqui para quem está entrando mais. Rosivaldo, seja bem-vindo. E para quem entrou na live agora, eu gostaria de pedir para vocês clicarem no aviãozinho e convidar os amigos, os parentes. Aqui, do ladinho, onde tem um aviãozinho, clique em 5 pessoas e convide seus amigos para participarem dessa live de hoje. Porque o assunto é imperdível. Segurança no trabalho é fundamental para quem trabalha com esse segmento. São tantos temas importantes que vocês vão ver aqui que tinha coisa que muitas pessoas não sabem nem que existe, o porquê. São normas de segurança e tem essa pessoa que é especialista nesse assunto e vai deixar muito claro para nós, nessa nossa conversa, a importância disso. Então vamos lá, já pedimos aqui para vocês clicarem no aviãozinho, que é a bolinha verde, vocês chamam aí os seus amigos. E no final, deixa os comentários aqui, o que vocês acharam, e o que vocês estão achando dos meus convidados. Essa semana vai ser uma semana de lives com profissionais capacitados que trabalham no segmento da construção civil e que tem muito a ver com a limpeza pós-obra. E quem quer iniciar nesse ramo vai começar a entender melhor como tudo isso funciona e como todos esses profissionais interagem para ter um resultado perfeito. E se vocês comentarem aqui, depois eu respondo um a um. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Célia Miranda, criadora do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma.
E meu objetivo é transmitir conhecimento. É conhecimento de tudo que eu adquiri ao longo desses 13 anos trabalhando com limpeza pós-obra. Então eu quero ensinar as pessoas a trabalhar com a limpeza pós-obra em todos os detalhes. Como eu disse, hoje eu vou conversar com o técnico de segurança do trabalho, José Carlos Gomes Gabriel. Eu vou aguardar aqui o José Carlos, ele já deve estar chegando. Colocar o óculos, né? Colocar o óculos aqui para conseguir enxergar. Aguardando ele aqui, nosso convidado de hoje, e que vai falar sobre esse assunto super importante, que é a segurança no trabalho. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Célia, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir aí bem? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Por favor, se apresente para nós, José Carlos. Bom, Célia, como você já disse aí, meu nome é José Carlos, eu sou técnico de segurança aí há mais de 10 anos. Hoje trabalho em uma grande construtora no ramo da construção civil aí. Temos, em média, aí mais próximo aí de 50 canteiros de obra entre São Paulo e Grande São Paulo. Nossa, E hoje bastante obra. bastante Hoje obra. a equipe nossa aí de segurança chega próxima aí de técnicos, 50 técnicos por aí. E eu coordeno a equipe aí de aproximadamente 15 técnicos de segurança. Então, a minha rotina aí é bem delicada em relação ao acompanhamento de obra, em relação às questões de acidentes, a treinamentos, a cumprir a legislação, né? Então, para a gente que é da segurança do trabalho, é bem satisfatório. Hoje também temos aí uma empresa de assessoria da segurança do trabalho que chama E7 Cursos. Para quem aí não conhece, basta você entrar, acessar aí o site www.e7cursos.com.br e também temos lá um canal no YouTube onde a turma consegue aí visualizar os conteúdos diários que a gente publica, né, em relação à segurança, em relação à construção civil, as dificuldades que temos aí nos canteiros de obra, né, da mesma forma que você. Então é bem bacana aí para a turma interagir e buscar conhecimento cada vez mais. Sim. Mas afinal, para quem não conhece, o que é a segurança do trabalho? Bom, Célia, a segurança do trabalho aí, conforme a portaria 3214 aí de 78, ela define a segurança do trabalho como um conjunto de normas, um conjunto de medidas que a gente adota visando sempre proteger a integridade física e a saúde aí do profissional, seja ele, aí a gente não abrange só um segmento, um setor, mas aí a gente abrange todos os segmentos. Quando se fala de segurança do trabalho, a gente tenta adotar todos os meios cabíveis que seja para proteger a segurança física do colaborador aí nas suas atividades diárias, né? Isso aí que a gente entende como a segurança do trabalho, um conjunto de normas. Entendi. E qual é a diferença entre doença profissional e acidente de trabalho? Bom, às vezes as pessoas não conhecem bem, mas o termo doença profissional aí, ele já deixa claro que é algo que é desencadeado pela função que ele trabalha, né? Pela atividade que ele exerce. Então, a gente sempre fala que a doença profissional é desencadeada através da atividade e dos seus riscos, né? Seja ele o risco físico, o risco químico, o risco biológico, então é adquirida ali no exercício da atividade dele. Quando a gente fala em relação ao acidente do trabalho, é aquele que ocorre ali no exercício da atividade, no exercício do trabalho dele, a serviço da empresa. Então, às vezes, a gente tem muita questão do pessoal tirar dúvida para a gente. Olha, eu estava indo para o canteiro de obra, ou eu estava voltando do canteiro de obra para minha casa e aconteceu um acidente. E aí a gente começa a analisar, o funcionário estava prestando serviço para a empresa? Se sim, dentro daquele percurso,
a gente caracteriza como um acidente do trabalho. Às vezes o acidente do trabalho não necessariamente precisa estar dentro de um canteiro ou dentro do local de trabalho para ele ser caracterizado como um acidente do trabalho. Então, sempre que a gente lembrar que o funcionário está a serviço da empresa, a gente a caracteriza aí como um acidente de trabalho, caso ele venha sofrer aí um determinado tipo de acidente, né? Sim. Lembrando sempre que é responsabilidade da empresa fazer a investigação, fazer a apuração. Se preciso for, a gente avaliar a situação do funcionário, abrir o comunicado do acidente de trabalho, que a gente chama aí o CAT, e às vezes alguns funcionários também eles não sabem, né? Mas eles podem abrir o comunicado do acidente de trabalho, ou o sindicato do setor pode abrir o comunicado do acidente de trabalho. Então fica bem a critério aí. Hoje a norma ela é bem ampla, né? Vamos dizer assim. Então às vezes o pessoal pensa, mas é só a segurança do trabalho. Mas não, hoje o pessoal entende que a segurança do trabalho vai muito além ali do que a gente imagina. Então, são esses conceitos aí que a gente deixa claro que a doença profissional é aquela adquirida ali no exercício da atividade. Às vezes, o pessoal que trabalha muito aí com teclado, o pessoal call center, né, pode desenvolver, ler, que é aquela lesão por esforço repetitivo, né? E aí a gente sempre caracteriza como doença do trabalho. Já o Entendi. acidente é aquele que ocorre a serviço da empresa. Tá. Bem, E para que possamos evitar esses acidentes, a gente fala muito em utilização de EPIs, né? O que são esses EPIs? Essa sigla diz muito, né? sem dúvida, sem dúvida. Os famosos EPIs. Às vezes a gente costuma aí pegar os funcionários no trabalho e a gente até brinca, olha, mas o que que é o IPI? E a sigla IPI, ela significa Equipamento de Proteção Individual. E a gente traz esse conceito lá da NR6, onde fala dos equipamentos que devem ser utilizados aí para cada atividade. Quando a gente associa o IPI, é tudo que é individual. Então, o equipamento de proteção ele é um dispositivo ou algum produto que o funcionário vai utilizar ali a fim de minimizar os riscos que ele está desenvolvendo da sua atividade no dia a dia. Então, lembrando sempre aí para a turma que está nos assistindo que o equipamento de proteção individual é muito importante, principalmente aí a gente traz aí para a turma de limpeza de pós-obra, a gente fiscaliza bastante, desde luva que a gente costuma falar aí, as luvas de nitrílica, né? São as luvas de borracha, que o pessoal utiliza bastante espátula para tirar aquelas sobra de massa que fica às vezes ali na janela, que a engenharia pede, olha, mas precisa limpar, vai jogar um produto, então a gente pede bem que o pessoal utilize isso aí. Às vezes a gente pede para o pessoal utilizar óculos de proteção também, que é um IPI. Sim. Às vezes está utilizando ali Cândida, limpa-pedra, algum produto do tipo, e a gente já teve situações aí de respingar no olho do funcionário. Então, por isso que a gente sempre pede, olha, utilize os IPIs. Então, tudo que for relacionado à proteção individual, capacete, calçado de segurança, luva, óculos, protetor auricular, então a gente entende como o equipamento de proteção individual, aí o IPI. Eu tenho uma história que não começou muito bem, mas teve um final feliz. Quando teve uma parte da expansão do shopping Dom Pedro, em Campinas, eu estava trabalhando lá num espaço aberto e eu estava fazendo algumas obras e o engenheiro estava conversando comigo nesse espaço aberto, né? Que no Dom Pedro tem alguns espaços que são abertos. E eu, conversando com ele, alguém chamou ele para falar dentro da loja. E ele entrou sem capacete, caiu uma viga na cabeça dele, abriu a cabeça dele. Ele era o dono da engenharia, ele estava de capacete, ele saiu para falar comigo, mas assim, foi só resolver uma coisa de 1 minuto. E 1 minuto ele saiu com um corte imenso na ambulância. Graças a Deus, né? Não foi nada, não foi fatal, mas aconteceu isso. Então, eu
gosto de frisar também para os meus funcionários que eles falam assim, mas não acontece. Eu falo, acontece. Menos de um É, a gente, minuto acontece. a gente costuma falar nas integração, quando entra principalmente aí o pessoal na reta final de obra, onde está principalmente o setor aí de vocês, né, que é a limpeza pós-obra. Às vezes o pessoal que está de fora, eles acham que o setor de pós-obra entra depois que termina todo o serviço, mas não, às vezes tem o pessoal descendo fachada, fazendo cadeirinha, fazendo balancinho, tem algumas atividades ainda internas, e ali às vezes o pessoal se descuida de não querer utilizar os equipamentos de proteção individual, então o acidente ele é indesejado e inesperado. A gente nunca pode, mas não vai acontecer comigo, mas eu trabalho a vida inteira assim. Então, às vezes, a gente pega situações como o funcionário que sobe no último degrau da escada e vai fazer uma limpeza ali próximo da janela. Às vezes, senta na janela e põe ali metade do corpo para fora. Eu já vi isso. Às vezes, o pessoal, a gente, desde a identificação do produto ali, que, vamos tirar o produto, vamos colocar em uma garrafa PET, mas a gente pede para que coloque um rótulo ali para identificar que produto é aquele. Às vezes a gente pede para separar um espaço para que o pessoal da limpeza de pós-obra fique só naquele espaço para que situações piores aí de acidentes não venham a acontecer, porque às vezes a gente pega escadas irregulares, às vezes não tem, a engenharia pressiona muito para que, olha, o serviço precisa ser feito, que o cliente vai começar a vistoriar a unidade dele, e aí a gente percebe que os funcionários improvisam muito na questão de andaime, na questão de escada, na questão de banquinho de madeira feito na obra, aqueles banquinhos que estão mais para lá do que para cá. Sambando. Sambando. E aí a gente sempre orienta o pessoal na integração, olha, se pegar alguma situação de risco, a gente vai advertir, a gente vai bloquear na entrada, a gente vai suspender, a gente vai pedir para a empresa retirar do canteiro, porque preservando sempre a segurança e o bem-estar do funcionário, é claro, né? Mas quem que é responsável por esses EPIs? Então, a NR6, às vezes o funcionário cobra assim, olha, a minha botina danificou. A NR6, ela fala que o empregador, ele é responsável por fornecer o EPI e gratuitamente. Então, às vezes a gente encontra empresas aí que falam assim, olha, eu vou descontar o EPI do funcionário, eu vou pedir para ele comprar o EPI. Então, a gente sabe que o responsável por fornecer o EPI aí é da empresa. A empresa é responsável por fornecer o EPI gratuitamente, substituir esses equipamentos quando tiverem danificado ou se perceber que o funcionário extraviou, né? E o funcionário, ele tem a responsabilidade dele. Às vezes a gente joga só para a empresa, mas a gente deixa claro. Quando ele assina lá a famosa ficha de IPI, ele compromete em zelar pelo equipamento dele, ele compromete em higienizar o equipamento dele, ele se compromete em guardar em um local seguro, ele se compromete em devolver quando não tiver mais bom para o seu uso. Então, tem os dois lados, né? A empresa é obrigada a fornecer e o funcionário é obrigado a cuidar do equipamento que a empresa forneceu para ele. Então, existem situações que a gente adverte o funcionário ali, e o funcionário pode ter sido demitido, né, como a norma fala, por justa causa se ele não se comprometer ali em usar corretamente seus IPIs, se ele não conservar bem os IPIs dele ali, então ele está sujeito aí a essas penalidades. E a gente lembra sempre também aí que a empresa, nós, da segurança do trabalho, quando fornecemos algum IPI para o funcionário, um exemplo claro que a gente fala é sempre do cinto de segurança. Não adianta a gente fornecer um bom cinto de segurança, um cinto bacana, que custou caro, tipo paraquedista, que o pessoal sempre fala aí, se a gente não treinar o funcionário para usar esse cinto, né? Então, é sempre bacana a gente ter isso em mente. Às vezes a gente pega situações na obra do funcionário ser recém-contratado por uma empresa X, e aí aí ele vem com treinamento lá de altura, enfim. E aí a gente fala, você sabe usar o equipamento de proteção, o cinto? Aí o funcionário fala, olha, nunca usei, não. Então, são situações que o empregador, ele tem que estar atento aí a essas questões aí de oferecer o IPI, mas treinar corretamente o funcionário para que ele venha utilizar aí da melhor maneira possível.
Sim, mas tem funcionários, às vezes, quando eu presto serviço e eu não tenho é, funcionários capacitados para fazer altura, né? Eu ia subempreitar, o ano passado, inclusive, que eu fiz aí um trabalho para uma grande construtora que veio do sul do país para cá, e ele falou, não, eu quero a sua equipe, eu quero os seus funcionários, e não quero que você subempreite, eu quero que fique tudo sob a sua vigilância. E aí eu paguei um curso de altura para 2 funcionários, para eles executarem esse trabalho de altura. E eu confesso que eu tenho muito medo de escada, porque eu já falei aqui em outros vídeos, eu já caí da escada a primeira vez que eu fui me aventurar a fazer isso, nunca mais, né? Não tinha nenhum conhecimento, achava como todos acham que não acontece nada. Então eu falei, não, eu vou ficar aqui com eles o tempo todo, enquanto eles ficaram trabalhando, né, executando esse trabalho. Fizeram horas, 2 dias de curso para fazer essa execução e foi muito bem, né? Hoje eles têm esse curso de altura, mas eu tive muita dificuldade em o cinto corretamente, você tem que seguir todas as normas, eu li todas as normas para acompanhar tudo isso. E o funcionário, às vezes, ele fica reticente, ele acha que nada vai acontecer com ele. Você tem essa dificuldade de conscientizar esse funcionário da utilização dos EPIs? Ah, sem dúvida, é o que mais a gente, é o que mais a gente tem. Nos canteiros de obra aí, a gente sempre tem algumas políticas, alguns procedimentos, e um deles é a gente treinar aí o pessoal, né? Fazer o famoso DDS no canteiro de obra todos os dias, alguns lugares 2 vezes por semana, outras 3 vezes por semana, outras com equipe específica, por exemplo, a gente pegou um funcionário em situação de risco, para aquela equipe inteira ali, vamos fazer um bate-papo com ele. E nesses DDS aí, a gente orienta os funcionários sobre a utilização correta. Para você ter um exemplo, já fomos notificados pelo fiscal do trabalho pela não utilização correta do cinto de segurança. Às vezes o funcionário ele Olha, pega o cinto de segurança e ele não põe o talabarte entre as estápulas, que é o que a gente fala. Então o cinto fica bem na parte de trás da costa, lá na parte de baixo. E aí, caso ele venha cair, o cinto ele pode ajudar, como ele pode também comprometer ali a segurança do funcionário de uma certa forma, caso ele venha a ter uma queda de altura, né? Então a gente reforça ao máximo o quanto é importante a eles utilizarem os EPIs corretamente. Então isso aí é diário, é diário, é diário. A rotina nossa aí da segurança do trabalho no dia a dia é bem, bem complexa em relação a esses assuntos aí de uso de EPI, principalmente o uso de EPI. A gente, eu que estou nos bastidores, que tenho bem pouco contato com isso, né? Às vezes é cansativo. Eu fico imaginando você, o tempo que você tem que demandar para conscientizar todo dia, todo tipo de funcionário a utilizar isso. E claro, né? A construtora atende o Brasil todo, então eu imagino que tem de obra, que tem de limpeza, né? Porque isso não para, né? sim, sem dúvida. E sem contar assim, Célia, existe uma mão de obra ali, então imagina a gente sempre estar tirando funcionário, esse funcionário não vai ficar aqui, esse funcionário não vai estar ali. Então, o nosso papel hoje da segurança do trabalho é bem essa questão aí de conscientizar. A gente tem que conscientizar aí das formas mais diversas, seja ilustrativa, seja chamando o funcionário para o nosso lado. Uma coisa que eu sempre deixo claro aí, principalmente para a equipe de segurança do trabalho, que a gente tem que ouvir o funcionário também. Às vezes a turma aí tem umas ideias boas para melhorar ali o ambiente deles e a gente tem que estar sempre ouvindo aí o lado do funcionário de campo, né? Às vezes a gente quer Sim. aplicar um procedimento, mas aquele procedimento ali, se for levar à risca, pode comprometer a segurança do funcionário. Então, a gente tem que ter sempre cautela em relação a tudo isso. A melhor maneira mesmo é a gente conscientizar, a gente estar ali próximo do funcionário no dia a dia, acompanhar todas as frentes. A gente sempre fala aí da liberação de serviço. Olha, antes de liberar qualquer serviço, você precisa ir lá, checar e conferir se de fato está ok para o pessoal trabalhar com segurança. Então é sempre dessa forma aí que a gente acompanha aí. Que bom. Bom, uma questão importante no caso do dono da obra contratar uma pessoa sem empresa,
Não é o seu caso, porque eu acredito que trabalhar ali tem que ter uma empresa. Mas caso contrate ou uma diarista para fazer essa limpeza pós-obra, no caso de acidente de trabalho, quem é o responsável legal desse acidente? Então, uma pergunta bem interessante. Para a gente, hoje, na empresa em que trabalho, para entrar uma empresa ou uma equipe de funcionários, para qualquer atividade, existe uma série de documentações, tanto da empresa quanto dos funcionários para acessar o canteiro de obra. Então, isso já deixa claro que a responsabilidade ali é sempre da majoritária. Você tem um empreendimento e você contrata ou você chama alguém para prestar serviço para você, você automaticamente você está assumindo o risco caso aquela pessoa venha ter um acidente de trabalho. O canteiro de obra é seu ou o local de prestação de serviço é seu, então a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala, olha, eu vou chamar uma diarista ali, vai ser uma limpeza rápida no vidro aqui, porque o cliente vai entrar. Olha, eu vou chamar o pessoal para fazer um serviço para mim aqui de escavação, vai ser um serviço rápido. Olha, eu vou chamar uma equipe aqui para fazer o trabalho de um dia. Caso venha acontecer qualquer situação de risco, ou um acidente, ou uma notificação, chega um fiscal e pede a documentação daquela pessoa específica que está dentro da sua empresa, a responsabilidade é sempre da contratante ali, da maior, em apresentar a documentação, em arcar com os custos do acidente. Então, por isso que a gente sempre fala a importância da segurança. A segurança do trabalho você precisa estar bem amparada em relação à documentação. Exame do funcionário, registro do funcionário, os treinamentos de admissão que ele participou, a ordem de serviço que ele participou ali, falando dos riscos que tem a função dele, existe uma ordem de serviço lá para cada função. A atividade, ou APR, que a gente costuma falar, a análise preliminar ali, dizendo que o funcionário foi treinado e está apto para executar aquela determinada atividade. Então, por isso que a gente sempre volta lá ao conceito da segurança do trabalho. É um conjunto de medidas. Eu lembro que tivemos recente alguns acidente sério, e aí o fiscal, né, às vezes a gente não fala nem o fiscal, mas o delegado de polícia, ele chega no canteiro e fala, olha, eu quero que você me apresente essa documentação aqui. O alvará de funcionamento, o comunicado de início de obra, o registro do funcionário, o PPRA da empresa com os riscos que aquele funcionário estava exposto, o PCMSO, se ele tem com os exames que ele deveria ter feito, porque a gente sabe que não é só o treinamento para trabalho em altura que precisa, né? Tem aí a questão do exame médico. Se o médico não atestar e não aprovar o funcionário para trabalhar em altura, quem é o técnico para fazer a NR35 lá e aprovar ele, né? Sendo que ele não foi apto pelo médico do trabalho. Então, existe aí uma questão da gente trabalhar sempre em conjunto, sempre em paralelo, a questão da medicina do trabalho com a segurança do trabalho. São setores aí que a gente agrega bem. Às vezes a gente recebe um funcionário que ele tem o treinamento de altura, mas ele não tem um exame, um ASO, apto a trabalhar em altura. Então, ele automaticamente é bloqueado. Ou às vezes ele tem o ASO apto a trabalhar em altura, mas ele não tem o treinamento para trabalhar em altura. Então, ele automaticamente ele não está apto a exercer aquela atividade. A gente não sabe, né, se o funcionário pode ter um mal súbito, sei lá, alguma coisa do tipo, e vinha a provocar um acidente, né? Então, toda a Sim. questão aí deve ser analisada passo a Alguém fez passo. algum comentário referente a isso, né? Então, a NR35, necessariamente, ela não precisa, ela não quer dizer que se você tem a NR35, você está apto a trabalhar em altura, correto? Correto, correto. É o que escreveram aqui agora. Eu tenho NR35, mas eu não estou apta a trabalhar em altura. Eu não estaria apta, porque eu subo em 4 degraus na escada, eu começo a tremer, suar frio, então eu não consigo. É maior do que eu. Eu falo, gente, eu não consigo. Eu consigo subir num andaime que é aberto, que eu seguro, vou no cinto. Mas uma escada de 4 degraus, eu já começo a tremer. Então eu sei que se eu subisse, eu ia desmaiar, não ia ter como. Sim, sem dúvida, né? A NR35, por si só, ela cita, tem algum item dela lá, que deixa claro, né, quais são os exames que a gente costuma falar, e os exames complementares que os funcionários precisam fazer para que seja apto a trabalhar em altura.
Então, quando o funcionário vem no canteiro ou na empresa, a gente orienta os técnicos da seguinte forma: olha, você vai pegar ali o ASO do funcionário, você vai pegar ali o ASO do funcionário e você vai pegar o PCMSO da empresa. Algum médico do trabalho, ele elaborou o PCMSO da empresa. E lá, assinado pelo médico, vai estar falando quais exames para trabalhar em altura ele precisa fazer. Um exemplo: audiometria, espirometria, acuidade visual, raio-x do tórax. Então, uma série de exames que ele precisa fazer para saber se ele é apto a trabalhar em altura. Então, se eu confrontar o ASO dele com o PCMSO da empresa, tiver faltando algum exame, que a gente fala, um exame complementar, ele não pode exercer atividade para trabalho em altura. Imagina, a gente tem aí empreendimentos de 25, 28 pavimentos, e um funcionário da limpeza pós-obra ou de qualquer outro segmento está executando um serviço na fachada ou na janela, e esse funcionário vem a ter um problema de saúde aí, e por algum motivo ele caia. A primeira coisa que a fiscalização vai pedir é toda a documentação para ver se ele estava executando a atividade de acordo com o que manda ali a legislação. Então é bom a gente sempre ter cautela. Os técnicos que estão iniciando agora, o pessoal aí de estagiários, enfim, sempre se atentar que a NR35 por si só, ela não aprova e ela não garante que o funcionário esteja apto a trabalhar em altura. Os serviços são em conjunto. Existe a NRs, que a gente trata ali, que são os treinamentos, e existe a parte aí da medicina do trabalho. Sim. Eu me lembro que a primeira vez eu fui crescendo, né? Eu comecei muito, muito pequena, né? Eu e eu mesma, e eu fui crescendo. Eu sou ainda uma empresa pequena, mas eu fazia pequenas casas e eu fui ampliando para condomínios, depois lojas, comércios. E eu fui fazer um orçamento para fazer a limpeza de um prédio. E pela primeira vez ele me pediu toda a documentação que era o PPRA e o PCMSO. E aí eu fiz aquela cara de ué, o que é isto? Ah, você não tem? Eu falei, não, eu não tenho. Ah, então vamos providenciar. Então eu fui apresentada, né, a essa documentação e é importante toda a empresa ter, principalmente por todos esses motivos que você acabou de citar, para a segurança do funcionário, para a segurança da empresa, porque não trabalhamos com, a gente entra sempre, não é sempre que a gente entra depois de todo o prédio concluído. Então, na construção de um prédio, você começa a fazer a limpeza de cima para baixo. De baixo para cima, aliás, porque em cima eles ainda estão construindo o prédio. Então, você tem que fazer garagem, ou às vezes do primeiro, segundo, até o quinto, até você terminar, eles finalizaram. Aí vem área externa. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito de olho, né? Em conjunto com o técnico de segurança do trabalho, que vai orientando o que pode, o que não pode, as áreas que pode circular, a integração. Então, eu ganhei assim um conhecimento vastíssimo há muitos anos atrás que eu fiz esse prédio, mas foi sensacional. Depois eu consegui, depois desse, fazer outros, porque aí ao primeiro você fica meio inseguro, porque são muitas normas realmente, são muitos cuidados que tem que ter para a saúde do funcionário, mas depois da primeira aí já fica mais fácil. Sem dúvida, Célia. Eu acho que às vezes a gente tem empresas que falam assim: olha, mas trabalhar com vocês aqui é bem delicado porque é um monte de documento que vocês cobram e dessa forma aí o custo vai ficar alto. Se eu soubesse, eu não tinha pegado o serviço dessa forma. Mas aquilo que a segurança exige nada mais é do que o que a legislação obriga a empresa a ter. E a gente deixa claro que aquilo ali não é bom só para o funcionário, mas é bom para a empresa. Futuramente, se você tem um problema aí de fiscalização ou até mesmo de justiça, você pode apresentar aquela documentação ali e mostrar para a empresa: olha, eu tenho meus laudos elaborados, onde o laudo X aqui, o PPRA, ele me fala os riscos que o funcionário está exposto, e do outro lado eu tenho o meu PCMSO que traça ali os exames que ele precisa ter, eu tenho o meu cronograma de ações anuais aqui com os treinamentos que precisa ter, eu tenho os funcionários que são aptos a trabalhar e exercer esse tipo de atividade. Então, são situações aí que a gente precisa estar bem alinhado. A questão aí da segurança, a gente não tem que ver como um custo adicional para a empresa, mas eu falo para você que a gente ganha bastante assunto trabalhando.
devido à documentação de segurança, devido à documentação. Olha, eu quero um exemplo simples. O funcionário ele alega que não recebeu os IPIs da empresa. Olha, eu trabalhava fazendo limpeza de pós-obra, e peguei dermatose, dermatite, peguei alguma coisa na mão devido ao produto químico, porque a empresa ela não me fornecia luva. E aí a gente pega a ficha de IPI do funcionário e mostra lá para o juiz, olha, o funcionário pegou, inclusive não uma, mas pegou 5 no decorrer de uma semana. E aí, e aí fica caracterizado. Às vezes o juiz pega a ficha de IPI e fala, oh, o senhor reconhece essa assinatura? Aí o funcionário fica meio sem saber o que fazer. É. É tanto para o lado da empresa e tanto para o lado do funcionário. Então, são documentações aí de suma importância que a gente precisa ter, de fato, para garantir aí a segurança do pessoal. Segurança para ambos, né? Segurança para ambos. Em relação a essa segurança do trabalho, o que realmente não pode faltar na empresa de limpeza pós-obra? Olha, como a gente já vem citando aqui, a gente tem aí de início o PPRA, que é um documento muito importante, onde você vai fazer o seu levantamento de risco ali, de toda a sua empresa. Eu trabalho com esse tipo de produto, eu trabalho com esse tipo de ferramenta, eu trabalho com esse tipo de material. Então, você precisa ter bem alinhado essa questão aí dos riscos levantados no PPRA. PCMSO também é um documento que, de fato, não pode faltar aí para esse tipo de atividade, porque é onde vai trazer ali os riscos e os exames que precisa ser feito. Um documento também que eu falo que é muito importante ter é a análise de risco ali da atividade que está sendo feita. Então, o funcionário vai trabalhar em um andaime, em uma escada, em um banco, numa cadeira, em qualquer tipo vamos dizer, de equipamentos desse. Então, a gente traça ali uma análise de risco. Olha, aqui está risco de queda, risco de contato com produto químico, e a gente treina o funcionário em cima dessa análise de risco, para que ele esteja sempre atento ao risco que está exposto. As formas da gente mitigar esses riscos são através as normas falam que a empresa deve eliminar o risco. Na ausência de eliminar o risco, a gente adota aí equipamento de proteção coletiva, que são os famosos EPCs. E na ausência do equipamento de proteção coletiva, que é o IPC, a gente adota e fornece ali o IPI, que é o famoso equipamento de proteção individual. Então, a gente tem que traçar esse conjunto de documentos, PPRA, PPMSO, e fazer ali um compilado de informações e orientar os funcionários. Sem dúvida, você não vai ter problema aí na limpeza pós-obra. Análise de risco, permissão de trabalho para trabalho em altura, o seu PPRA ali bem elaborado aí por um profissional, sem dúvida você não vai ter problema aí. E sempre orientar, orientar e orientar cada vez mais. Eu costumo falar que a gente aí da segurança do trabalho não tem só que fazer papel, mas esses papéis aí, eles têm que sair, têm que ser divulgados para o funcionário. Ó, meu, isso aqui é uma análise de risco e eu vou fazer essa análise de risco junto com você no seu ambiente de trabalho. Isso aqui é uma permissão de trabalho, eu vou fazer junto com você no seu local de trabalho. Então, é interagir com o funcionário. Ninguém melhor conhece o risco ali que está exposto do que o funcionário que está executando aquela atividade. Então, você seguindo esse passo a passo aí, sem dúvida, você não vai ter dificuldades. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, não sei nem se é uma ressalva. Eu já fiz poucos trabalhos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas fiz para engenharias diferentes. E eu fiz um café para uma engenharia e eu me lembro que a engenheira, ela me contratou por pessoas e tal, eu quero tantas pessoas, tantos dias, e fizemos toda a integração para trabalhar dentro do Aeroporto Internacional. Você deve imaginar a batelada de documentos que eu tive que providenciar, tudo bem. E tudo assim, se você tiver 4 panos, são 4 panos. Se for 5, não entra. São 4 panos, tudo muito contado, né, tudo correto, entramos. E na limpeza, a funcionária foi segurar a outra na escada, porque não tinha, era um teto de azulejo, não tinha onde amarrar e nem nada, então ela foi segurar para fazer a limpeza com mais segurança. E essa engenheira disse que ela não pagaria
por uma pessoa adicional somente para segurar a escada. Foi algo que me marcou muito. E eu falei para ela, olha, imagina se essa menina, ela tá ali, ela tem uma tontura ou uma vertigem e ela cai, bate a cabeça e morre dentro do aeroporto internacional de Guarulhos. Imagina a dor de cabeça que eu vou ter, imagina a dor de cabeça que você vai ter, que a sua empresa vai ter. Então, é o trabalho, precisa, né? Para segurança precisa, porque ela estava numa posição que era necessário segurar, porque ela podia realmente se desequilibrar ali. Então, uma pessoa mais alta foi, segurou mais forte, e aí ela baixava e voltava um pouco, respirava, fazia, elas revezavam. Mas olha só, como é difícil você conseguir passar isso para a pessoa, para o engenheiro, para o cliente, da necessidade que se tem da segurança do funcionário. Eu falei, eu não abro mão que ela segure. Ah, mas é desnecessário. Não é desnecessário, é muito necessário. Então eu imagino o quão difícil é você conscientizar todo tipo de pessoa, porque não importa aí, né, as pessoas que você lida, o diploma, se é peão, que a gente costuma chamar de peão, né, quem fica no solo da construção, mas é geral, as pessoas acham que não acontece. Não, sem dúvida. Na verdade, existe algumas normas. A gente da construção civil, a gente aprofunda um pouco mais isso aí. Às vezes a pessoa acha que é um custo adicional ter uma outra ali na escada. Mas a gente traz isso aí muito para o lado da instaladora, o pessoal de elétrica e hidráulica que precisa fazer a tubulação, precisa passar a fiação. A gente faz o contrário. Se pegar um funcionário só trabalhando na escada, a gente adverte. É obrigatório ter dois funcionários trabalhando quando se trata de escada, principalmente aquela escada ali de abrir e fechar. Um para apoiar ali e segurar e dar apoio para o outro, ou até mesmo se caso o funcionário venha ter algum tipo de acidente ali, o outro vai estar próximo ali para chamar o resgate, dar um suporte, dar um atendimento maior. Então, às vezes as pessoas são um pouco, eu vou dizer assim, acha que a segurança do trabalho é trazer custo, mas não é. A segurança do trabalho é você evitar custos adicionais lá na frente, com processos, com Sim. indenização, com Evitar acidente, problemas, né? evitar problemas, sem Evitar dúvida. problemas. Ai, que pena, já está acabando aqui nosso bate-papo, né? E para finalizar, eu Alguém, quero te agradecer, assim, pelo apoio que você nos deu, porque eu precisava trazer esse conteúdo aqui de extrema importância para quem quer trabalhar com isso, trabalhar de forma correta, para assegurar que seus colaboradores tenham a segurança de trabalho, né? Isso é importante, a conscientização dessa importância da segurança no trabalho. E hoje a gente pode ver isso com você, que conhece de todas as normas, tem aí o seu canal do YouTube, tem os seus cursos, né, que você oferece. Então isso é muito rico para nós, né, para poder passar todo esse tipo de informação para quem ainda acredita que não acontece um acidente de trabalho dentro de uma limpeza pós-obra, que acontece. Eu sou a prova viva disso, que acontece. sem dúvida, Célia, eu agradeço, para mim é um prazer imenso sempre participar aí com vocês na live e estou sempre à disposição. Não deixe de acompanhar aí o canal no YouTube, né? Temos um canal lá onde divulgamos alguns materiais bacanas, simples, rápido e bem objetivo, de interesse aí do pessoal que trabalha e busca conhecer um pouco aí das normas de segurança, não só relacionada a canteiro de obra, mas todos os segmentos, desde logística, desde a call center, escritório. Então a gente sempre traz aí um apanhado geral do que está acontecendo. É sempre bom a gente estar atento a essas mudanças na legislação. A gente sabe aí que o governo está com uma série de mudanças nas normas da regulamentadoras, né, NR7, NR18. Então é bom a gente tá sempre, o pessoal aí das sete sempre está trazendo aí novidades. Então o pessoal que está nos assistindo aí não deixe de acompanhar lá o canal das sete cursos no YouTube.
Sim. E a gente não pode negociar esse assunto, né? A gente tem que seguir a risca, porque às vezes é como você falou, eu vejo pessoas querendo utilizar, às vezes eu vou lá e compro o cinto para subir no andaime, aí sobe no andaime e o cinto fica pendurado. Eu falo, meu Deus, o cinto não é enfeite, é para você utilizar, amarra no andaime, faz direitinho como você aprendeu, você estudou, você foi lá para isso. Então parece que é simples, né? A pessoa fala, eu entendi, então ela tem que aplicar, né? Porque se você não aplicar realmente e não seguir à risca as normas, não vai garantir que você não se acidente, né? Sem dúvida, a segurança do trabalho. Eu costumo falar que a segurança do trabalho tem que estar no sangue. A gente, às vezes, eu chamo um funcionário que está em uma situação de risco, ou que o cara não quer usar um guarda-corpo ali no andaime, enfim. Aí eu falo para ele de uma forma bem simples. Eu falo, olha, você tem filho? Aí o funcionário fala, tenho sim. Eu falo, quando você comprou o seu berço lá para o seu filho, lá atrás, quando ele nasceu, quando você foi escolher lá na loja, você pediu um berço que não tenha aquelas proteção do lado, aquela gradezinha para que ele não vire para um lado ou para outro, para que ele venha cair? Aí o funcionário, não, mas precisa. Eu falo, então, da mesma forma, quando você vai atravessar a rua, você não tem que olhar ali no semáforo para ver se vem carro de um lado, carro do outro. Isso aí é segurança. Você tem que atravessar na faixa, você tem que ver se o farol está fechado para você ou não. Então, a segurança do trabalho está em tudo, né? Está em tudo. Está em casa, está na cozinha, está a gente fazendo um café em casa, está em situações diversas aí. Então, a segurança do trabalho tem que ser olhada sempre com olho amplo, não sempre ali na empresa. Olha, eu entrei na empresa, vem aquele técnico chato para vem aquele técnico para atrapalhar. Mas, na verdade, a gente não traz só isso. Diariamente eu particularmente recebo inúmeros agradecimentos. Olha, aquela palestra que vocês fizeram foi bacana. Eu vi um vídeo seu que falava no YouTube como se proteger de queda de objetos. Eu vi um vídeo seu que fala sobre o uso de IPI. Então, isso aí para a gente é muito gratificante, sem dúvida. E essa nossa conversa é muito esclarecedora, né? Para quem não sabe da importância, hoje está conhecendo um pouco mais. Claro que são muitos artigos, muitas normas, o tema é vastíssimo, mas você trouxe aqui um assunto que é muito comum, as pessoas terem medo e terem. Não sei se é o medo, né? Mas elas têm vergonha de abordar sobre isso. Elas acham que é bobagem quando você coloca tudo aquilo. Eu já ouvi de funcionária falar: eu não quero pôr luva porque me incomoda, é ruim. Mas não tem como, vai trabalhar com um produto mais abrasivo, uma bucha mais abrasiva, então é necessário para não machucar as mãos, né? Então, eu agradeço mais uma vez, que foi esclarecedor demais esse nosso papo. E eu quero fazer aqui um print de quem estiver assistindo. Manda para mim, faz aí um print da tela e me marque nos comentários, nos stories. E visitem o seu canal, no YouTube também, né? Eu vou relembrar aqui o meu Instagram, que é @celia_b_miranda. Para o pessoal me seguir essa semana toda, que vai ter outras lives de terça a sexta, com outros convidados, com assuntos relevantes, igual esse que nós tratamos hoje. E, mais uma vez, José Carlos, muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço, Célio. Um abraço, hein? Estou Um sempre à abraço. disposição. Tchau. Ok, tchau.